Muitas vezes, nós mulheres confundimos sonho com ilusão. Romantizamos a ideia de um dia, mas continuamos presas no mesmo lugar. E continuamos a acreditar que precisamos de mais tempo, mais dinheiro, mais confiança para tirar as nossas ideias e projetos do papel, para ir atrás dos nossos sonhos. Mas e se isso não for bem a verdade? Se isso for apenas a ilusão que faz sentido para nós e que justifica o nosso comportamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje, neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Em que parte da tua vida tu tens vivido uma ilusão disfarçada de sonho? Qual é a ilusão que tu tens vivido? Sabe? Qual é aquela fantasia que tu tens alimentado dentro de ti e dito para ti mesma que é um sonho? A gente faz muito isso. A gente tem muito essa coisa de alimentar certas fantasias, certas ilusões na nossa vida e chamar de sonho. Mas será que é sonho mesmo? Ou é só uma fantasia da nossa cabeça? Quando é que a gente pode dizer que é um sonho? Quando é que a gente pode dizer que é uma fantasia? Eu tenho uma frase que veio para mim numa fase bem transitória, sei que eu posso dizer assim, da minha vida, numa transição mesmo. Eu não falo muito sobre isso, eu já falei muito sobre isso no início do Sonhar Sem Limites Podcast, mas depois eu fui evitando falar sobre isso. Mas eu tive um momento na minha vida que eu passei por uma situação bem desagradável, mas também foi um momento meio que de ruptura e de ganho de consciência da mulher que eu estava a me tornar e da mulher que eu queria ser e dos comportamentos que eu estava a perpetuar na minha vida e para onde eles iriam me levar. Naquele momento, eu estava num trabalho que, em parte, eu gostava, mas no todo eu não gostava. Ok? E eu sei que isso é meio polêmico falar, porque nada que a gente faz na vida, a gente gosta daquilo como um todo. Nada que a gente venha a fazer na nossa vida, nós vamos dizer, nossa, eu gosto do todo disso, não é? O Joel J, inclusive, ele tem uma frase que ele diz que a gente pede a chuva e a gente não sabe suportar a lama, mas que a gente precisa saber suportar a lama quando pede a chuva. Isso é muito verdade. Então, naquele trabalho, fez-me ver, obviamente, coisas que eu não queria na minha vida, mas também me ensinou muito. Só que eu passei por uma fase bem complicada na minha vida, naquele momento. Eu entrei numa depressão tão grande, tão profunda, que eu perdi completamente a noção de quem eu era, sabem? Eu nem sei se eu posso chamar aquilo de uma crise existencial ou se foi uma crise, sabe, de vida como um todo. Mas foi a primeira vez que eu fui recomendada e segui, a sentar à frente de uma psicóloga. E a minha experiência não foi muito boa, ou se calhar até foi a experiência que eu precisei ter para acordar para a vida, não sei. Mas depois, sei lá, da terceira sessão com essa psicóloga, ela literalmente virou-se para mim e disse, olha, eu estive a falar com um psiquiatra, amigo meu, e tenho aqui uma receita para ti dos comprimidos que eu vou precisar que tu tomes. Se tu não tomares, da próxima vez que vieres aqui vais ser internada. Literalmente foi essa a conversa. Eu saí de lá. Eu comprei os comprimidos. Só que eu não gosto de tomar comprimidos, gente. Se eu puder evitar, sabem? Aquela coisa de ter uma dor de cabeça, tomar um comprimido. Não, a dor de cabeça tem que ser assim. Uma senhora dor de cabeça, sabe? Tem que ser uma coisa de outro planeta quase. Pra fazer-me partir para essa medida. Não posso veemente dizer agora que eu sou contra
medicina, né? Tipo, tá aí a louca a dizer isso, ou contra tomar medicamentos, ou coisas do gênero e tal. Mas se eu puder, de forma mais natural possível, dentro das nossas possibilidades e realidades, resolver algumas questões, eu particularmente prefiro. Mas quando tem que ser, quando tem que ser. Se eu tiver que tomar um antibiótico, né? Recentemente eu tive que tomar um antibiótico, pô, tem que tomar. Inclusive, eu ouvi um estudo na rádio que fizeram, que a Organização Mundial da Saúde fez, que nós estamos a ficar mais resistentes a antibióticos, ou seja, que o nosso corpo está a ficar mais resistente a antibióticos. Quer dizer que os antibióticos não estão a funcionar mais tanto. Nós estamos a ter uma saúde mais frágil ao ponto de os antibióticos não estarem a fazer muito efeito. Mas também com o excesso de antibióticos que as pessoas passam para a gente tomar... Tá. Sem trazer polêmica para cá, Dona Edu. Mas aquele episódio fez com que eu tivesse um meltdown muito grande. Mas também abriu os olhos, acordou-me para a vida. Não vou dizer que foi uma coisa tipo, pá, não. Eu saí daquela consulta, eu comprei os medicamentos, eu nunca coloquei um desses medicamentos na minha boca. Nunca. Estou aqui, não precisei ir para a psiquiatria, tá? Às vezes eu sou bem louquinha, mas estou aqui, tá? Mas eu não consegui depois caminhar muito. Tinha um parque perto do hospital onde eu fui. Eu lembro de ter sentado naquele parque e eu devo ter chorado por umas 4 horas. Eu chorei muito, gente. Muito mesmo. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente sonhadora. Eu sempre fui aquela pessoa... E não é aquela sonhadora que só sonha, sabem? Tipo que... E a gente vai falar sobre isso mais a fundo nesse episódio do podcast. Por isso é que eu quis trazer também esse contexto, digamos assim. Eu não era aquela pessoa que só fantasiava, não. Eu sonhava e eu fazia o que era preciso para esse sonho se tornar uma realidade. E eu, em criança, adolescência, eu era muito assim, muito determinada com os meus sonhos, muito aquela sonhadora em ação mesmo, tipo, que vai, que faz, que tenta, que erra, que... Nossa, muito essa criança. Entretanto, quando eu cheguei a Portugal, eu tive um choque cultural muito grande e eu tenho noção de como esse choque cultural afetou a minha confiança em mim, na minha capacidade de ir atrás dos meus sonhos, porque eu saí de uma realidade, gente, completamente diferente. E eu vim para uma sociedade onde tudo era diferente. Ou seja, para além de eu ter que vir para essa sociedade e ter que me adaptar a tudo, eu comecei a perceber o quão, posso dizer, pouco desenvolvida eu era, o quão não tão especial eu era, o quão... Eu não quero utilizar a palavra burra, mas eu me senti burra em muitos momentos, porque obviamente o ensino aqui era muito mais avançado. Eu tive que... eu senti que a garra que eu tinha de fora de ir e fazer as coisas acontecer foram cortadas. E eu nem sei dizer por quem, propriamente, mas foi o que eu senti. Que eu já não tinha essa garra, essa força. Embora ela pudesse, em alguns momentos, sair, eu me sentia muito diferente. Muito diferente. E obviamente que, por mais que eu tentasse, não é, tipo, me encaixar e fazer parte, isso tudo, eu nunca consegui propriamente fazer isso. E naquele trabalho, por mais que eu gostasse de parte daquilo que eu fazia, havia muita coisa ali que eu não gostava, que eu não concordava, que eu sou uma pessoa extremamente humana. Então, que eu não achava que estava a ser humano, que estava a ser justo. Então, tudo aquilo, sim, afetou-me bastante. Então, naquele momento, quando eu comecei a chorar, eu comecei a pensar muito na criança que eu era, nos sonhos que eu tinha, em quem eu pensava que eu iria me tornar e em quem eu estava a me tornar. Eu literalmente estava com um diagnóstico de tipo, amiga, você não está a saber viver em sociedade. Não é? Na minha cabeça foi isso que eu pensei, atenção. Ela, não me lembro dela ter verbalizado essas palavras, ok? Não me lembro, porque, sim,
Se me perguntarem nas 3 sessões quais são as outras coisas que ela falou, para além de uma quantidade de perguntas que ela me fazia que nem eu sabia responder, né? Eu me lembro bem desse momento, de ter ouvido essas palavras com muita clareza. Quando tu voltares na próxima, se tu não tiveres melhor do que, não sei, tu vais ter que ser internada. Eu ia utilizar um palavrão agora. Mas eu pensei, nem pensar que eu vou ser internada. E naquele momento eu estava a pensar, gente, em que buraco é que nós nos metemos, Edu? Quando foi, onde foi que tu te perdeste nesse nível ao ponto de agora ser-se internada numa psiquiatria? Não foi isso que tu sonhaste para a tua vida. Não foi esse o caminho que tu quiseste trilhar. Eram as únicas coisas que passavam na minha cabeça. E depois de ter esse momento, eu andei. Eu nem conseguia entrar num autocarro, nem nada. Eu precisava andar. Eu andei tipo horrores, gente. Mas eu andei muito. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Para vocês terem noção, aquilo foi mais ou menos na região de Rato. Ok? Quem conhece Portugal mais ou menos. Foi na zona de Rato que estava ao hospital. Eu, depois de ter saído daquele parque, eu fui caminhando na direção que eu sabia que o autocarro fazia. Então eu fui caminhando. Eu morava na altura Meixoeira. Perto mesmo da estação da Meixoeira. Eu caminhei de lá, de Rato, até a minha casa. Eu não queria entrar num autocarro. Eu não queria ter esse momento. E depois de uns dias, uma frase ficou a ecoar muito na minha mente. Muito, 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 muito. Que basicamente era: cada um vive a ilusão que faz mais sentido para si. Vive a ilusão que faz mais sentido para ti. E é engraçado porque essa frase, ela foi um mantra, digamos assim. Para mim foi uma máxima que eu levei e até hoje eu trago para a minha vida, porque para mim é muito verdade. Cada um de nós, enquanto indivíduos, nós estamos a viver a ilusão que na nossa mente faz mais sentido para nós. E na minha mente, eu precisava de criar uma nova ilusão e viver essa nova ilusão. Porque aquela que eu estava a ver definitivamente estava a levar para um caminho que eu não queria ir. Só que nisso, não é? Ultimamente, com estudos, leituras e isso, e eu estou a ler um livro que já deu assunto para vários episódios aqui do podcast e que é um livro que não é uma leitura fácil de ser compreendida, mas dependendo do estágio em que tu estás, ok? Tu vais tirar muito, muito desse livro. E nesse livro, a autora, ela tocou nesse ponto, nessa questão de muitas de nós mulheres vivermos ilusões, vivemos fantasias, literalmente, ok? Aqui eu já não estou a falar de sonhos, eu estou a falar de ilusões, de fantasias que a gente vive. E eu vou explicar, ok? Qual é que eu entendi ser a diferença entre os dois e como é que nós, na prática, no nosso dia a dia, acabamos por viver muito no lado da ilusão, no lado da fantasia e não no lado dos sonhos, daquilo que nós realmente sonhamos e queremos viver. E no livro, a autora, ela traz 3, tem aqui o livro perto de mim, ela cita aqui 3 tipos de fantasia que eu, ok, a forma como eu interpretei, acho que é assim que se fala, né? A disléxica. E anotei para fazer sentido para a minha compreensão. Esses 3 tipos de fantasia a primeira fantasia é a fantasia do prazer. É aquela coisa da gente sonhar de olhos abertos, sabes? Quando tu estás naquele mundo de fantasia que estás literalmente a sonhar de olhos abertos. É como a autora, ela aqui, mais uma vez eu livro numa versão brasileira, e ela aqui, a tradução que eles fazem é como se tu estivesse a viver um sorvete mental, sabes? Tipo,
sabe? Tipo, quando tu comes um gelado e dá tipo aquela sensação de prazer, maravilha. Esse é o primeiro tipo de fantasia. O segundo tipo de fantasia é que eu intitulei a fantasia da imaginação ou da visualização, porque é mesmo isso. É aquele tipo de fantasia que tu crias imagens de forma intencional na tua mente, que tu consegues visualizar o teu próximo passo, tu consegues visualizar aquilo que tu queres que aconteça na tua vida com muita clareza. Ela aqui no livro, ela até diz que esse tipo de fantasia, que todos os sucessos começam a partir de uma fantasia dessa natureza, que é aquela fantasia da visualização, de eu visualizar aquilo que eu quero e eu ir atrás daquilo de facto. Ou seja, eu imaginei, não é? Tive essa formação intencional das imagens na minha mente, visualizei ali mentalmente, mas eu faço alguma coisa em relação a isso. E o terceiro tipo de fantasia é a que eu intitulei de fantasia paralisadora, como quiserem chamar, ok? Porque é aquele tipo de fantasia que ela paralisa tudo mesmo. É aquele tipo de fantasia que impede-te de dar um passo, impede-te de agir. É aquela fantasia que tu ficas quase que num estágio de estar congelada, de não conseguir dar o próximo passo. Eu agora lembrei-me aqui de um exemplo, de uma analogia que pode ser que faça sentido, mas estás a ver pessoas que têm fobias, sabem? Aquele medo muito grande. Na mente dessa pessoa, aquela fobia, seja de uma barata, de uma aranha, do que for, na mente dessa pessoa, aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer, é algo, assim, assustador. E isso paralisa. Mas para muitas pessoas que não têm esse medo, que a gente sabe que não é uma coisa real, não tem o mesmo impacto. Ou seja, na cabeça daquela pessoa, essa fantasia te paralisa ela, faz com que ela não consiga sequer dar um salto, sabes? Sabes quando acontece algo que a pessoa fica... Travou. É tipo isso. E ela traz três tipos de fantasia. A fantasia que te faz meio que sonhar de olhos abertos e tal coisa. A fantasia que te faz imaginar uma situação, tipo, ter ali uma visualização clara, imagens claras e partir para a ação. E há aquela fantasia que congelou tudo. Ok? É engraçado porque cada uma de nós, e pode ser que em algumas áreas a gente viva num tipo de fantasia e em outras áreas a gente viva outro tipo de fantasia. A nossa vida, ela é composta por diversas áreas e nós nem sempre agimos da mesma maneira em todas essas áreas. Por quê? Porque na nossa mente muitas vezes temos pensamentos, temos crenças, temos bloqueios que acabam por nos impedir de, naquela área, agir de uma determinada forma. Pode ser por algo que a gente viveu, pode ser por algo que nós ouvimos de outras pessoas. E isso varia muito de pessoa para pessoa, de experiência para experiência, completamente distinto. Muitas vezes não conseguimos ter uma base sem entender profundamente qual é o contexto em que a outra pessoa viveu. Então, eu não posso chegar aqui e dizer, essa fantasia tipo, tá a paralisar, ou essa fantasia é simplesmente tu ali no teu momento de prazer não vai dar em nada, sabe? E cada uma de nós tem vivências diferentes, tem um repositório na nossa memória completamente diferente. E consoante isso, nós agimos de forma diferente. Em alguns pontos, as coisas acabam por se interlaçar, culminar, mas a gente precisa entender todo um contexto e não avaliar a situação de uma forma isolada, sabe? Eu acredito que não existem, assim, factos isolados. Existe um culminar de um conjunto de coisas, né, que vão acontecendo e chega a um ponto em que aquilo culmina e dá-se algum tipo de situação. Mas cada uma de nós, quando nós pensamos na vida que nós queremos construir, não deixa de ser uma ilusão. Não deixa de ser uma fantasia. Não deixa de ser uma ilusão da minha mente. Quando essa frase ela veio para mim, que cada uma
de nós, cada pessoa vive a ilusão que faz mais sentido para ela, foi muito nesse lugar de cada pessoa realmente ter na sua mente uma ideia do que é certo, do que é errado, do que a vai fazer feliz, do que não vai. E com base nisso, a pessoa ela vai agir ou não. Há pessoas que realmente vivem só nesse mundo de fantasia, só nesse mundo da ilusão, de pensar, nossa, eu seria tão feliz se eu tivesse isso. Nossa, quando isso acontecer na minha vida, vai ser não sei o quê. Nossa, se eu pudesse ter isso. Quantas vezes a gente não disse isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Certo? Então, quando nós estamos nesse momento de ai, se eu tivesse isso, ai, se eu conseguisse fazer aquilo, ai, se eu pudesse isso, e nós não agimos de facto, nós estamos a viver numa ilusão completamente paralisante, ou uma ilusão do prazer, do ideal. Mas não estamos de facto a viver com base no nosso sonho, a viver com base naquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos a fazer nada para que isso aconteça. Nós não estamos a fazer nada para que esse sonho ele se torne uma realidade. Então, muitas vezes passam-se anos e nós ficamos com aquela inconformidade, não é? Inconformidade nem é bem a palavra, com aquela insatisfação de que a minha vida não muda, isso não acontece na minha vida, é sempre a mesma coisa, porque minha vida é assim. Tá, mas se a gente for olhar de fato, o que é que nós fizemos para mudar aquilo? Quais foram as ações de facto que eu fiz para que a minha vida fosse diferente? Para que eu estivesse numa situação diferente? Então, nós realmente sabemos colocar isso na balança e conseguir entender qual é a ilusão que nós estamos a viver dentro de nós. Qual é a fantasia que nós estamos a alimentar dentro de nós, ok? E que está a justificar o nosso comportamento ou a falta dele. Porque muitas vezes o preço de eu agir, ele é tão alto, ok? Ele é tão alto que eu escolho viver a ilusão que eu tenho na minha mente de que se eu conseguisse fazer XYZ, se eu conseguisse ter a realidade XYZ, se eu conseguisse aquilo, aí tudo seria diferente. Essa ilusão muitas vezes está a alimentar-me muito mais e está a aconchegar muito mais o meu ego do que propriamente a ilusão dessa fantasia da visualização. De não, eu vejo isso para a minha vida e eu quero ativamente fazer isso acontecer. Porque o custo vai ser maior. O gasto de energia, de recurso, de dinheiro, de muitas vezes amizades, relacionamentos, tudo isso vai ser maior. Então, muitas vezes, nós deixamos de tirar projetos do papel por causa dessa validação externa e interna. Ok? De nós pensarmos que nós ao fazermos isso e não conseguir, ou nós ao fazermos isso nós vamos ter que despender muito mais tempo naquilo do que com a nossa família, com as nossas amigas, com isso, com aquilo, faz com que nós prefiramos, mesmo que inconscientemente, viver só nessa ilusão hipotética da nossa cabeça. E na nossa cabeça nós estamos, nossa, não, eu vou fazer. Um dia vai acontecer. Então nós estamos aqui a achar que nós estamos a viver, não é? A pensar sempre no nosso sonho, mas é uma ilusão disfarçada de sonho. Porque nós estamos a partir do princípio que vai haver uma condição ideal, uma situação ideal, para aí sim eu fazer alguma coisa acontecer. Para aí sim eu tirar uma ideia, um projeto do papel. Eu estou presa na ilusão de que em algum momento o mundo, a condição vai ser perfeita. E a gente sabe que não é. Então, entende como é que a gente corre o risco de ficar aqui na ilusão e nunca realmente ter o sonho e partir para a ação
e ser aquilo que eu gosto de chamar de uma sonhadora em ação. Então, existe uma linha muito tênue, uma linha muito fina mesmo, entre o imaginar e o procrastinar. O imaginar sabem, uma capacidade que todos nós temos, porque todos nós, enquanto seres humanos, nascemos com essa capacidade. É só nós olharmos para as crianças e a capacidade de imaginação que as crianças têm. Então, esse segundo tipo de fantasia, não é, que a autora ela traz aqui, que eu intitulei da fantasia da imaginação, da visualização, esse tipo de fantasia é aquela fantasia, porque quando nós imaginamos, o imaginar é nós criamos o futuro na nossa mente. É nós criamos possibilidades na nossa mente. Só que, quando nós entramos nesse viés da procrastinação, não é? Ou seja, eu imagino o meu futuro, eu crio essas possibilidades na minha mente e a minha mente está a fazer o seu trabalho. Só que eu só fico aqui. Eu só fico nessa onda de pensar, de planear, de imaginar, de visualizar e eu não parto para a ação. Quando eu não parto para a ação, a imaginação ela perde o poder e ela se torna uma fuga. Um esconderijo, um escape de muitas vezes do caos do meu dia a dia, da minha situação, das desaprovações que eu vou ter que lidar com ele ao longo do caminho, para fazer com que essa imaginação, essas possibilidades que eu criei na minha mente, elas realmente aconteçam. E por quê? Por vários motivos que a gente já falou aqui no podcast, não é? Por medo. Porque pensa, muitas vezes nós temos uma ideia de um projeto que assim, é brilhante. É brilhante. Só que no momento que a gente vai tentar tirar esse projeto do papel, começam a vir as dúvidas, as perguntas, as questões, o e se. E depois nós começamos a perceber, mas calma, eu não tenho os recursos. Eu não tenho a ferramenta correta. Gente, e eu falo isso contra mim. Contra mim mesma. Eu tenho algumas ideias que eu sei que eu posso pegar o telefone e fazer. E eu também procrastino. E eu também adio fazer. Inclusive é algo que eu quero trazer para o podcast, que eu espero que no momento que esse episódio for ao ar, eu já esteja a fazer isso, que eu acredito que vou estar, obviamente. Mas foi algo que eu digo já, eu procrastinei durante muito tempo. Porque eu estava a pensar que não dá para misturar as duas coisas. Só que assim, podcast é o meu projeto. Se eu não puder fazer aquilo que eu quero aqui, nele, que eu criei, e que se eu quiser parar de fazer, eu paro de fazer, certo? Eu vou fazer aonde? Então, quando eu falo o nós, é nós. Eu também passo por essas dificuldades. E inclusive, por eu passar por isso, quando eu leio essas coisas que fazem super sentido para mim, é que eu penso, se eu estou a sentir isso, pode ser que mais pessoas estejam a sentir. Se isso me ajudou, pode ser que ajude mais pessoas. Então eu trago esses assuntos e essas conversas para cá. Porque eu também tenho esses momentos de imaginar, de ver as possibilidades, de ver, nossa, podia fazer isso, podia fazer aquilo, fazer não sei o quê, e tal. Tá. Mas depois, porque eu preciso de um microfone. Porque eu preciso de, sei lá, um cenário melhor. Porque eu preciso de, sei lá, estudar mais. Aliás, a última vez que alguém me disse, não sei o quê, pode ser que isso... não estejas a ter confiança de fazer isso porque tu precisas estudar mais. Eu pensei, não, eu não preciso estudar mais. Gente, eu estudo muito. Eu preciso organizar as ideias, os conhecimentos que eu já tenho para fazer isso. Então, muitas vezes a gente se sabota, nós nos sabotamos, ok? Por estar muito presa na ilusão, na fantasia, no mundo ideal e não na busca e de forma ativa mesmo, a ir atrás dos nossos sonhos. E é nessa linha tênue entre a imaginação e a procrastinação, essa linha fina que separa uma coisa da outra, que muitas vezes nós nos perdemos. Por quê, Edu? Porque nós confundimos
clareza com controle. Nós confundimos preparação com medo. E nessa dualidade, não é, das coisas, nós acabamos por não fazer. Porque a imaginação, ela abre a nossa mente. Ela nos impele a agir. Ela traz esse desejo de ação com ela. Só que quando eu fico muito a pensar, a planear, a namorar, digamos assim, aquela ideia que eu tenho, e eu começo a criar essas possibilidades, esses cenários de onde é que aquilo pode correr mal, do que pode dar errado, e eu não faço nada, então aí já não é a fantasia da imaginação, sabe? Do imaginar, do visualizar. Não. Aqui eu já estou na fantasia do prazer, sabe? Ter aquele momento de, seria maravilhoso. Tá aí depois. Seria maravilhoso. Então, bora fazer acontecer. Bora fazer com que isso realmente seja maravilhoso. E a gente não faz. A gente não faz. É engraçado porque eu muitas vezes penso, porque eu vejo muitas vezes as pessoas acharem que elas não têm grandes ideias. Sabe, muitas vezes nós pensamos, nossa, eu precisava de uma ideia fantástica. Eu preciso de uma ideia fantástica de conteúdo para criar o conteúdo, porque se eu tiver uma ideia assim fantástica de um conteúdo, aí sim, não é? Vou publicar esse conteúdo e vai dar bom, tipo, as coisas vão acontecer, vai tudo acontecer, as pessoas vão me conhecer, vão conhecer o meu trabalho e tal e coisa. Só que a ideia fantástica nunca chega. E como a ideia fantástica nunca chega, a gente nunca faz nada. E quando nós passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou um ano, e cada vez mais nós começamos a criar mais barreira para fazer aquilo. Quando, se eu fosse implementando e praticando as ideias, sabe, meio bosta mesmo, sabe? Aquelas ideias que a gente pensa, tipo, nem sei se alguém vai ligar para essa ideia. Poderia ser que, ao longo desse processo, viria uma ideia que fosse fantástica. E que, sabe, não basta eu ter ideias fantásticas. Não basta nós termos ideias maravilhosas. O que é preciso é, o que eu faço com essa ideia que eu tive? Porque muitas vezes nós até temos uma ideia fantástica. Gente, de certeza. Eu, particularmente, só de falar isso, eu sei que eu muitas vezes tenho ideias que poderiam ser ideias fantásticas, só que até agora eu não tenho como saber se elas são ideias fantásticas porque elas não foram implementadas. Como é que eu sei se uma ideia é fantástica ou não, se ela não veio ao mundo? E eu acho que é isso muitas vezes que nos falta. Reduzir a nossa insignificância. Eu gosto muito de dizer isso porque é mesmo isso, tá? A gente muitas vezes precisa de reduzir a nossa insignificância e entender que, eu tive essa ideia. Ela pode ser ou não uma ideia fantástica. Para mim, ela pode parecer que é uma ideia bem inútil. Mas, e se para o outro não for? Vale testar essa ideia? Vale colocar esse projeto no mundo? Vamos ver no que vai dar. E pode ser que uma ideia que parecia bem, mais ou menos, se torne uma ideia que eu fico, uau! Uau! Só que muitas vezes eu estou a julgar a semente, o embrião. E a gente faz muito isso. Muito isso. Inclusive o Rick Rubin, acho que é assim que é o nome dele, que é o autor do livro O Ato Criativo, um Modo de Ser, que é um dos meus top 5, fala super sobre criatividade, sobre tirar projetos de papel. Assim, é um livro que muitas pessoas dizem que é um livro muito para artistas, mas para mim ele é um livro para qualquer pessoa que queira tirar projetos de ideia do papel, porque ele fala muito sobre esse processo criativo mesmo. E uma das fases que ele diz é a fase da germinação, tipo, das sementes, ou seja, as ideias vão vindo para ti e ele diz, não descarta a ideia nessa fase. Toda ideia é válida. Acumula. E é o que ele diz até, coloca essas ideias, que ele chama de sementes, né? Na terra, digamos assim, e rega. Como é que tu vais regar? Depende muito da ideia, não é? Imaginemos, eu
Adoro escrever. Se me vier uma ideia de um texto, a forma de eu regar essa ideia é colocá-la no papel e começar a escrever e ver o que vai saindo a partir daí. Certo? E a partir daí dá uma boa ideia. Pode fazer. E conforme eu vou escrevendo, vai acontecendo. Não é? Imaginemos, um escritor que escreve um livro, muitas vezes ele começa com uma ideia. E a partir dessa ideia, ele vai estruturando, não é? O que ele poderia falar. E a partir daí, ele começa a escrever. Essa parte, muitas vezes, de estruturar os tópicos que ele podia falar, ou, enfim, o processo criativo de cada pessoa é diferente, não é? Mas a ideia, a forma de tu regares a ideia, depende muito do tipo da ideia que é. Só que se tu começas não, essa ideia aqui não presta, muitas vezes era essa ideia que ia dar essa semente, não é? Trazendo aqui a analogia, que iria dar mais fruto e tu estás a deitar a semente fora porque na tua concepção essa semente não vale nada. Nós fazemos muito isso. Nós achamos que aquela semente não vai dar nada, então olha, vou descartar essa semente. E se ela for a melhor semente que tu tens ali? Como é que tu vais saber? Cultivando. Nós só vamos saber se as nossas ideias são boas, se aquela semente vale a pena, cultivando aquela semente. Muitas vezes, entre essa coisa da ilusão e sonho, eu vejo muitas mulheres a dizerem: Edu, calma, quando eu tiver tudo perfeito, quando a minha situação estiver perfeita, seja essa situação porque, quando eu conseguir sair desse trabalho, ouço muito isso. Quando eu conseguir ter um horário melhor. Quando eu conseguir XYZ, quando eu conseguir estabilizar aqui, quando eu conseguir ajustar a rotina, ou quando eu conseguir... E isso são momentos e situações que a gente quer que seja perfeito para fazer esse projeto acontecer. E isso é ilusão. Porque a gente sabe que não vai existir. O sonho não é sobre perfeição. Sonho não é sobre perfeição. O sonho é uma semente que quer ser regada e cultivada, mas nada. Quando nós ficamos naquela coisa de não, eu preciso aprender mais, pode ser só uma ilusão. O quanto que tu já sabes? O quanto que tu já estudaste? Já paraste para colocar isso num papel, por exemplo? Às vezes a gente não para fazer isso e a gente acha que precisa de mais. E atenção, eu sou uma defensora nata de estudarmos, de sermos autodidatas, isso tudo. Sou uma defensora nata desse processo. Mas ainda assim, eu sei que nós podemos utilizar aquilo que nós sabemos enquanto nós estamos a aprender mais. Não precisamos de ficar nessa ilusão, nessa fantasia, a viver e a romantizar isso tudo, ao invés de realmente agir. Fazer acontecer, partir para ação. Um clássico, para mim, de ilusão é quando... E isso já aconteceu muito comigo, tá? Já aconteceu muito comigo. Eu era uma planeadora nata. Eu planeava. E até hoje, quando eu vejo que eu estou a planear muita coisa e não estou a fazer nada com aquilo, eu percebo que eu estou a viver no mundo da ilusão. Eu percebo que aqui tem alguma coisa, vamos lá entender o que está a passar aqui. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós planeamos, mas não agimos. Isso é ilusão. Porque um plano sem ação não vai servir de nada. É ilusão. É ilusão. É muito aquela coisa, aquela analogia da porta, né? Que as pessoas dizem. A porta, ela abre e fecha. Ela abre e fecha. Ela abre e fecha, certo? E ela movimenta-se o tempo todo, às vezes, dependendo da porta, coitada, onde ela está. Eu acho que se as portas falassem, muitas delas diziam: Nossa Senhora, parem, não aguento mais ir para trás e para frente, abrir e fechar. Certo? Mas o planear sem agir é isso. Eu estou no movimento, não é? Eu estou a planear, eu estou a fazer planos, É um movimento, não é? Não deixa de ser um movimento, mas estou no mesmo lugar. Eu não saio daquele lugar. É igual a porta. Ela movimenta o dia todo, não sei quantas vezes por dia. Mas ela não sai do lugar. E eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer que é: movimento movimenta, mas a ação transforma. Porque sim, eu a movimentar,
Tá, mas e depois? Então, a gente faz o plano, mas age. Faz acontecer. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos de fazer acontecer. Nós precisamos de... Se é um plano de ação, a parte da ação precisa fazer parte do plano. Eu preciso executar aquele plano. Se eu não executo aquele plano, eu estou a viver uma ilusão. Eu não estou a viver um sonho. Isso é forte, mas é necessário. Muitas vezes nós falamos sobre isso. Existe sim uma diferença entre nós nos iludirmos e nós realmente estamos a ir atrás de um sonho. Existe diferença. Existe muita diferença. E a diferença entre um sonho e a ilusão, entre essa fantasia e o sonho, é justamente essa. A ação. A nossa capacidade de agir. A ilusão, ela é passiva. O sonho não. O sonho é ativo. O sonho queima. O sonho quer que a gente haja e que a gente faça acontecer. Ele pede isso. Ele pede isso. Então, se eu tenho um sonho e eu não estou a fazer aquilo que é preciso para ir atrás dele, eu tenho que parar, ponderar se realmente é um sonho ou é uma ilusão que eu estou a viver disfarçada de sonho, a chamar de sonho. Nós precisamos de começar a analisar as coisas como elas são. Sabem? Se é um sonho, eu estou a fazer alguma coisa para esse sonho? Não estou a fazer nada, então estou a ver uma ilusão. Eu quero continuar a ver essa ilusão. E eu, naquele momento, sei lá, eu devia ter para aí os meus 20 anos na altura. Se calhar nem tanto, se calhar tinha para aí 19 anos. Eu era uma criança, assim, porque eu sei que a gente acha que 19 anos a gente é muito adulto. Quem já chegou à minha idade sabe que aos 19 anos não era adulto coisa nenhuma. Então, quando nós estamos nesse looping de achar que nós estamos a fazer e nós não estamos, acontece isso. E eu, na altura, eu estava a ver literalmente isso. Eu achava que eu estava aí atrás do meu sonho. Mas eu estava ali entrando num estágio de depressão tão profunda que o diagnóstico foi aquele. E eu tive que acordar para a vida. E eu entendi que eu estava a ver uma ilusão e não estava a ver um sonho. E eu, se quisesse viver um sonho, eu tinha que fazer por onde? Eu tinha que fazer por onde? E até hoje, sabe, por mais que eu tenha conquistado muita coisa desde daquela altura para cá, eu constantemente, assim, a gente não para de sonhar, a verdade é essa. Parece que a cada sonho que a gente alcança, a gente percebe que a gente, lá está, a nossa imaginação, ela abre possibilidade. Ela faz com que a nossa mente veja que existe um mundo que a gente pode conquistar, certo? Então surgem novos sonhos. Então, com isso, a gente está sempre a ir atrás desses sonhos. E de tempos em tempos, nós paramos para analisarmos, tá, é um sonho ou uma ilusão? Estou a viver um sonho ou estou a viver uma ilusão disfarçada de sonho? Tá, se estou, o que eu preciso fazer? Então, bora fazer. Ah, Edu, vai ser desconfortável. A gente sabe que vai. Vai ser desconfortável. Não vai ser doce, fofinho e tal, mas pensando num futuro e partindo do princípio que nós vamos ter um futuro. Porque a verdade é essa, a gente não sabe o dia da manhã. Mas partindo do princípio que a gente vai ter um futuro, como é que é esse futuro? E eu digo isso com muita consciência. Porque na altura, quando eu tive esse diagnóstico, eu pensasse, eu não sei o meu dia da manhã, então não vou fazer nada e que internem que seja. Olha quantos anos se passaram. Olha quanto tempo se passou. E graças a Deus, muito obrigada, Senhor, eu estou viva, eu estou aqui, certo? Então, eu não posso hoje negligenciar o meu futuro. A gente não pode achar que, eu não sei o meu dia da manhã, então não vou fazer nada. Como assim? Como assim? Então, pensando no futuro que nós queremos viver, eu vou começar a agir para que esse futuro aconteça. Então, eu saio do mundo da ilusão, da fantasia, porque eu já utilizei a minha fantasia da imaginação, de criar visualmente e mentalmente
essa realidade, é como quando nós fazemos o mapa dos sonhos no início do ano. Naquele momento, o que nós estamos a fazer é viver na fantasia da imaginação. Eu estou a imaginar tudo que eu vou fazer, né? Quando a gente define metas, faz objetivos, não é? Quem faz o mapa de sonhos coloca ali tudo bonitinho, visualmente. Tá, maravilha. O resto do ano vai dizer se naquele momento o que eu criei foi uma ilusão ou realmente foi um mapa dos sonhos. Porque o mapa dos sonhos só se torna um mapa quando ele se torna quase que um norteador das minhas decisões para aquilo que eu quero fazer. Se naquele mapa eu coloquei que eu ia tirar o projeto X do papel e eu não tirei, gente, forte isso, tá? Até para mim, eu até vou olhar para o meu mapa dos sonhos. Eu sei que algumas coisas já conquistei, outras estou em via de conquistar, enfim. Mas eu vou olhar o meu mapa também porque eu quero ver qual daqueles sonhos que eu coloquei naquele mapa que estão a ser uma ilusão, que foram uma ilusão ao longo desse dia, que só ficaram ali. Qual deles eu tive que dar um novo significado, não é? Porque isso também acontece, mas eu quero entender até que ponto o meu 2025 até esse momento foi uma simples fantasia, uma simples ilusão. Interessante agora que pensei nisso, né? Amiga, a gente tá no mesmo barco. A gente tá no mesmo barco. Bora remar. Quando nós temos um sonho, o sonho, ele nos desafia. Ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos obriga a agir, a fazer alguma coisa. Enquanto a fantasia é meio que só um consolo, um aconchego na alma, o sonho não. O sonho é um desafio. E a gente percebe isso quando nós estamos a fazer e vão aparecendo obstáculos, vão aparecendo coisas que assim vai fazer com que a gente queira desistir. Então, nesse momento, a gente sabe que a gente está no campo de batalha, a gente sabe que a gente está na arena, a gente sabe que a gente está a viver um sonho. E que para conseguir chegar no resultado que a gente quer, esse processo precisa ser feito. Porque é nesse desafio, quando nós saímos desse desafio, é que nós vamos ser uma pessoa mais forte. Nós vamos conseguir crescer, nós vamos conseguir ser uma pessoa com muito mais confiança, com muito mais capacidade, com muito mais habilidade. É nesse processo. Então, de verdade, se tiveres que levar alguma coisa daqui, não é, para entenderes no teu dia a dia, para entendermos, não é? Porque eu não me retiro disso. No nosso dia a dia, se estamos a viver uma ilusão ou se estamos a viver um sonho, é nós realmente percebemos o nível de desafio, de dificuldade que nós estamos a ter. Porque o crescimento, ele vive aí, nesse desafio. Nesses momentos de desconforto total, de vontade de jogar a toalha. Sim, é aqui. É nesse lugar que está o crescimento. Então é nesse lugar que mora o nosso sonho. Agora, se tu sentires de partilhar, de repente, o que nessa conversa te tocou, qual é o sonho que tu estás ativamente atrás, ou se tu chegaste à conclusão que alguns dos sonhos que tu colocaste no papel, eles na verdade eram só ilusão, que tu não fizeste nada por eles, mas que tu estás decidida nesse ano, nesse próximo ano, não é? Nesse ano de 2026, a fazer diferente. E não é só no papel. Não é só no papel. É realmente a fazer diferente. Se tiveres assim, alguma ideia, algum insight, alguma coisa que te desafiou, te deixou desconfortável, te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Ou se tiver algum sonho que tu olhaste para o teu mapa e tu pensaste, nossa, alcancei esse, alcancei aquele, deixa aqui que eu também quero celebrar contigo. Deixa aqui que, sim, a tua conquista é a conquista de todas nós mulheres. A verdade é essa, tá? Cada pequena conquista nossa é uma conquista para todas as mulheres, sejam elas pequenas ou grandes, para todos os momentos que nos disseram que nós não podíamos, para todos os momentos que nos disseram que não era possível, ok? E pode ser que a conquista que tu tiveste agora pode parecer pequena para ti, mas que para uma outra pessoa que vai ler o comentário vai pensar, nossa, há pessoas a conquistarem isso, há mulheres a conquistarem isso, então bora, eu vou tentar, vou colocar esse sonho em prática, vou ser ativa nesse sonho para que ele deixe de ser uma ilusão na minha cabeça e passe a ser um sonho tão bem. Estela, se tu sentires partilhar esse episódio com uma amiga, faz isso. Se partilhares nas tuas redes sociais, marca-me, @Edlane,
ou @sonhassemlimites podcast, que para mim vai ser um prazer enorme. Não só continuar essa conversa nos comentários e pelas redes sociais também, por que não? Mas saber quem é a pessoa que está do outro lado, ok? Estrela, a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!